Mesmo Hisoka levando uma surra contra Chrollo, ao deixar o mesmo escolher todos os lugares propícios para a batalha, o palhaço voltou à vida e acabou botando duas aranhas na sua conta, Sharnark e Kortupi. Agora, partiremos finalmente para o continente negro, onde um Battle Royale entre os herdeiros de Kakin colocará todos os melhores personagens nessa batalha! Ô Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Hunter x Hunter do capítulo 358 até o capítulo 361. Sim, pessoal, vamos aqui na nossa continuação do nosso resumo do anime de Hunter x Hunter, cenário novo aqui pra gente trazer os nossos conteúdos. E se você já tá curioso, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque tem muita coisa interessante pra gente falar sobre Hunter x Hunter por aqui, pelo menos até o retorno do mangá. Bom, vamos lá, né? Antes de eu começar a fazer esse vídeo, eu queria fazer dois disclaimers aqui de erros de interpretação minha no capítulo passado, né? No vídeo passado. O primeiro é que eu tinha falado que o Hisoka tinha refeito ali, né? Ele tinha ali corrigido o seu rosto com a borracha, né? Ele meio que refez a sua borracha como o Luffy faz em One Piece, mas a galera meio que me corrigiu dizendo que não, ele só criou uma camada meio que por cima ali da sua face e da sua mão através do seu Nen para ele conseguir expandir ainda mais o seu corpo, né? Meio que fazer com que os dedos voltassem à tona e tudo mais através do seu Nen por si próprio, né? Então não é que ele refez, mas sim ele tá usando o seu Nen para poder realmente refazer essas partes do seu corpo. Bem que na prática dá na mesma, mas na teoria é algo diferente. E eu também tinha falado que o Hisoka tinha matado a Maki, coisa que eu até mesmo achei meio estranha isso ter acontecido, mas pelo fato ali de ter rolado um time skip ou coisa do tipo e eu não ter pegado isso nas entrelinhas e não ter prestado atenção, quem ali o Hisoka mata é a Kortupi, né? Não é ali a Maki. Então fica aqui o meu disclaimer também, porque tanto ali o Sharnark, que apareceu meio que morto no final do capítulo, quanto também a Kortupi aparecem também mortos durante ali o capítulo 357, né? E a Maki, ela acaba ficando presa ali enquanto a própria personagem acaba dando a mensagem depois para o Chrollo e os demais sobre o Hisoka estar caçando as aranhas. Agora sim, vamos direto para o dia da partida da Grande Baleia, que levará todos para o Novo Mundo. Uma grande festa começa para dar entrada ao Novo Mundo, as melhores coisas que essa viagem pode proporcionar então para o reino de Kakin. O rei de Kakin é chamado então pelo nome Nasubi Ruigorou, é um nome meio propício ali, de uma forma muito longínqua para um rei tão ambicioso, né? Ele começa o seu discurso dizendo que está empolgado com as coisas que virão no novo continente e feliz por liderar essa missão. Então vemos Bion ali no palco junto com todos os filhos do rei que participarão do Battle Royale pelo trono de Kakin. Alguns filhos têm mais expectativa de serem reis do que os outros, sendo que os mais velhos têm uma pretensão muito maior do que os mais novos, né? Isso já tá bem claro ali, já que eles nasceram primeiro, eles estão há muito tempo a mais pensando sobre esse reinado. Natsubi se dirige até o navio para dar prosseguimento na inauguração e a forma como se seguirá daqui em diante. Depois que o rei chega no navio, os príncipes são enviados até lá para ficarem em suas cabines. Enquanto eles vão de dirigíveis, os demais tripulantes vão de navio. Há uma festa em volta do mundo todo e é claro que há uma festa dentro do navio para abordar a todos. Então temos a explicação de como Baleia Negra vai funcionar, onde cada um dos compartimentos fica. O navio possui 5 convéses, onde o primeiro abriga a família real e os VIPs do V5. E no segundo temos inúmeras celebridades e figuras importantes. No terceiro ao quinto temos os demais tripulantes, basicamente separando a ralé dos demais, né? E aí
tudo isso acaba sendo apresentado para nós pelo agrupamento do primeiro irmão Benjamim, na qual está observando com todos os detalhes o que pode ser feito e o que não pode ser feito dentro do navio. Para evitar confusão ou qualquer assassinato ali entre os irmãos ou coisa do tipo, ficou proibido ali dos príncipes se encontrarem durante a semana, mas aos domingos eles teriam que jantar juntos. Da mesma forma, os príncipes terão uma ordem para chegar no jantar e também uma ordem para sair, impedindo ao máximo que eles se encontrem. O que para o chefe ali da segurança do Benjamim já havia tirado a possibilidade dele de executar qualquer um dentro do navio. Tinha ali a possibilidade de ter essa execução, realmente seria quase impossível. Então, vemos com o Kurapika e ele está na proteção do último herdeiro. E é explicado para o garoto que as esposas de baixo nível não podem conversar com as esposas de alto nível, já que o rei possui ali pelo menos 8 esposas fora suas concubinas. Então as esposas ali de alto nível, elas podem interagir com as esposas de baixo nível, mas ao contrário, só se houver uma permissão. O desgraçado das correntes chega à mesma conclusão que o segurança de Benjamim, que por meios comuns vai ser impossível rolar mortes dentro daquele navio. E ele sabe muito bem o que um usuário de NEM pode fazer e o estrago que pode se criar em meio de um caos que quase ninguém conhece este poder. Basicamente ali, como ninguém vai conseguir enxergar, ou quase ninguém vai conseguir enxergar o NEM, os usuários de NEM dentro do navio podem fazer o que quiser. Nana então liga para Kurapika avisando que o terceiro e o quarto andar estão uma bagunça e que a tropa de Kakin está cagando e andando para isso. Se houver uma rebelião, vai ser complicado e que também a quantidade de médicos para os andares de baixo é algo inumano. De ter colocado uma quantidade de pessoas absurdas no terceiro, no quarto, no quinto convés e não ter médicos que possam realmente reabilitar para isso. Se houver realmente essa questão de uma rebelião, tudo pode se complicar, gerando várias mortes dentro do navio. Kurapika desliga o telefone e vai direto conversar com a Rainha 8 e diz que ela precisa decorar algumas coisas, como rota de fuga ou até mesmo ali algum tipo de ajuda que ela pode proporcionar se tudo der errado, para caso seja necessário ela possa fugir em segurança junto com o bebê. Ela se sente mal com as falas ali do Kurapika e a mesma diz que vai descansar e então assim o garoto concorda. Mas quando a mãe vai na direção do bebê para pegá-lo e levar para dormir junto com ela, Kurapika sente uma aura negra absurda vinda ali do garoto. Porém, quando ele se volta ali para trás, não tinha nada ali, o que deixou ele alarmado pra caramba com a situação. Tudo isso está acontecendo, toda essa tensão estava acontecendo e a baleia negra não havia nem partido, não havia nem saído do lugar e agora sim ela sai do porto indo em direção ao continente negro. E o navio, meus amigos, ele é absurdamente gigante, cara, literalmente uma cidade ambulante que pode se mover entre os mares. A viagem durará 2 meses e nas 3 primeiras semanas eles navegarão por águas conhecidas. No meio do caminho, parará para abastecer até chegar no continente negro. Existem criaturas malignas demais nas águas desconhecidas que, para a segurança de todos, o navio vai se dirigir por 5 semanas sem a luz ali habitar no domo. Os zodíacos começam a discutir as melhores estratégias para lidar com as situações na ilha quando Bion está preso, sendo guardado por alguns zodíacos também. No departamento médico com Leoro, Shadler lidera a loucura que está sendo, tendo que administrar um navio com 5 barcos inteiros dentro dele, na qual nem tem tantos médicos assim para a quantidade absurda de pessoas. Vemos que as salas e os convés têm vários pontos de encontro de forma interessante, como salas e julgamentos, na qual os juízes acabam julgando qualquer crime que possa acontecer dentro do navio, quanto também salas de reuniões militares, na qual ali os zodíacos estão conversando, criando estratégias
para tentar colocar uma ordem naquele caos que o exército de Kakin fez de propósitos. E as coisas não podem ter começado melhores ali para a equipe de Kurapika, já que um dos seus membros já está morto. Ele parece com uma uva seca. Todo o sangue do seu corpo foi drenado e ninguém sabe como ele morreu. Kurapika então tira a blusa ali do morto e vemos vários pontos de dreno de alguma coisa que foi usado para drenar todo o sangue deste personagem. Ali o Kurapika então começa a falar sobre algum usuário de NEM ter feito aquilo. E os seguranças em volta dão de louco perguntando o que é aquilo, né? Enquanto alguns provavelmente sabem, outros ali realmente dão de louco sobre essa situação envolvendo ao NEM. Então, mesmo confrontando alguns que saibam sobre o NEM, ele entende que a sua missão naquele lugar era diferente dos demais. Era a função do Kurapika proteger o príncipe, porque ele é o único entre os guarda-costas que sabe sobre o Battle Royale entre os herdeiros. Ele é o único que tá sabendo, pelo menos é o único ali que acredita estar sabendo sobre isso, a não ser que os outros pensem como se fosse uma lenda. Todos participam do jantar e, seguindo as regras, assim que ali o encontro acaba, cada um deve retornar na sua ordem. Cada um dos príncipes acredita que se tornarão herdeiro do trono, enquanto as irmãs gêmeas tentam voltar para os seus quartos juntas, o que é contra as regras. Mas elas acabam quebrando as regras mesmo assim, já que são filhas ali do rei. Acredito que uma regra ou outra sendo quebrada ali acaba meio que metendo alguma coisa de uma forma interessante. Kato diz ali para Fugetsu para que elas possam trabalhar em conjunto para derrubar os outros irmãos e assim ela possa reinar e deixar sua irmã sobreviver. Sua irmã fica meio ressentida, mas concorda, e observamos que Melody está acompanhando ela. Voltamos para a base ali de Kurapika com vários dos seguranças da Rainha 8 mortos espalhados pelo corredor. Kurapika então pede para a rainha ir para trás dele e aponta a arma na direção dos guardas, pedindo para que eles abram o bico. Ele libera sua corrente e aponta na direção deles. Se a corrente girar, ele vai matar um por um. Os guardas tentam desafiar o Kurapika e o garoto só pede para que testem a sorte com ele e então os guardas recuam. Eles respondem à pergunta do Kurapika e dizem que não faziam ideia sobre a Guerra da Sucessão. Apenas ali 2 sabiam dessa treta. O desgraçado das correntes então pergunta se eles são aliados do príncipe Wubble, que é ali o bebê que o Kurapika está protegendo. E eles respondem não, e a rainha pede para atirar neles agora. Então o Kurapika pede para a rainha ter calma e nesse momento que é explicado que boa parte dos guardas pertencentes à Rainha 8 na verdade são leais às outras rainhas, já que eles vieram delas. Porque a cada rainha nova que o rei tem, os guardas vêm das rainhas anteriores. Kurapika pergunta se eles receberam ordens para matar o Wubble e eles respondem que não, que isso seria um crime contra Kakin, que por mais que seja um Battle Royale, o reino não era uma bagunça. E os seguranças falam que tudo isso está conectado ao parasita da jarra de ovo, um ritual para conceder o NEM para os herdeiros de Kakin. A Rainha 8 então explica que tudo isso é uma lenda, mas ela fica assustada quando o Kurapika leva as palavras do segurança a sério e que os seus sentimentos estão levando o bebê a agir por instintos. Ou seja, as mortes rolando até agora era o bicho do NEM do bebê agindo por instinto para se proteger e proteger sua mãe. Então, Kurapika percebe que existem várias criaturas estranhas em cima das cabeças dos seguranças que vieram das outras rainhas. Então, vários monstros começam a brotar dentro do quarto, como se fosse um mundo da imaginação. Ele tenta avisar seus aliados sobre o monstro de NEM espalhados por todo o navio, conversando com Biscuit e também com Melody. Falando com elas, Kurapika chega a uma conclusão. Ele tenta trocar ideia com Bill, que é um dos seguranças que está acompanhando ele, mas o mesmo diz que não pode largar sua missão.
Kurapika revela sua missão e confronta Bill sobre o que ele tem a ganhar continuando a proteger a rainha. Só que quando ali o Bill vai conversar e falar para ele sobre suas expectativas, vemos que um dos guarda-costas havia matado os 3 que estavam protegendo os guarda-costas das rainhas superiores, né? A gente tem ali que eles estavam amarrados, esses 2 guarda-costas que vieram das rainhas superiores, mas que ainda não haviam sido mortos. E agora a gente vê esse contexto de uma forma muito interessante, de que esse guarda-costas foi controlado para matar esses 2 guarda-costas, esses 2 seguranças que estavam ali pelas rainhas superiores. Eles perguntam o que havia acontecido e vemos que o monstrinho que havia aparecido no ombro dele havia pedido para ele matar os 3. E ele, sem saber o porquê, havia acatado o pedido. Ele parte para cima do Kurapika e o garoto tenta impedir mais um ataque, colocando seu corpo na frente da rainha. E é aqui que nesse momento a gente tem o primeiro grande hiato de Hunter x Hunter, né? Ali dessa nova geração, dessa nova era de hiatos ali de Hunter x Hunter. Bem nesse momento, no capítulo 360, que nós tivemos o grande hiato de Hunter x Hunter. E eu acho que foi um bom cliffhanger, né? Você observar ali o Kurapika colocando o corpo dele na frente desse cara, desse segurança. E de repente você tomar um hiato aí de, sei lá, de 1 ano. Isso é coisa que o Togashi realmente pode apresentar em Hunter x Hunter e de uma forma bem interessante. Kurapika então usa suas correntes e consegue parar o golpe do guarda-costas que estava atacando a todos. O desgraçado das correntes pede informações sobre a habilidade do guarda-costas para Bill, mas o mesmo se recusa a dar. Então, o Kurapika diz que aquilo é uma emergência e pede para ele entender que se trata da proteção da rainha. E aí o Bill então explica que as habilidades do guarda-costa é capaz de manipular qualquer coisa que tenha vida, mas só tem funcionalidade eficaz com insetos. Funciona até mesmo em ratos, porém mais do que isso é impossível. Então Kurapika demonstra uma injeção saindo do seu dedo indicador da sua mão direita pelo Nen através das suas correntes e temos então um flashback. Então, vemos ali o garoto aprendendo mais sobre suas habilidades com Izunave. E ele diz que é a favor do garoto separar um dos seus dedos para lutar em equipe, caso seja necessário. Por mais que o Kurapika não goste muito dessa ideia, o Izunave fala para ele que é necessário. Sempre que ele encontrar aliados, ele vai ter que trabalhar com essas pessoas, porque muitas das vezes os adversários que nós encontramos são mais fortes do que a gente. Ele diz que é necessário fazer isso para compensar sempre a falta de habilidade que pode surgir em uma luta, porque isso é algo que sempre vai acontecer. Kurapika questiona ali seu mentor sobre esses aliados serem apenas pessoas para serem sacrifícios, mas logo quando pensa ali em Gon, Killua e Leorio, ele entende o que seu mentor quis dizer. Então ele revela que a habilidade do seu dedo indicador da mão direita é capaz de roubar as habilidades de alguém. Kurapika diz que vai absorver ali o Nen do guarda-costas também até o parasita sair de dentro dele. E é dito e feito. O parasita sai, o garoto tenta usar a habilidade do guarda-costas no parasita, mas como ele é feito de Nen, o desgraçado das correntes não consegue. Então o Kurapika diz que o parasita tem a capacidade de controlar as pessoas através de algumas palavras-chave que abrem gatilhos para que esse controle ocorra. E a habilidade do parasita só funciona em quem pode manipular o Nen. O guarda-costas então revela algumas coisas sobre a sua habilidade para Kurapika, sobre enxergar ali as coisas que os animais enxergam, né? Os animais controlados ali pelo seu poder e os insetos controlados também, até que ele é levado ali pelo exército real, sendo condenado ali pela morte dos 3 seguranças. Kurapika também nos revela que a habilidade só pode ser usada apenas uma vez. Assim que for utilizada, ela retornará para Said. Com apenas 2 horas de viagem, 11 guarda-costas foram mortos e um foi preso ao ser controlado para matar 3 deles. Kurapika então fala com Bill e então descobrimos que ele tem ligações com o grupo de Perry Stone e também de Beyond. E essas são as únicas formas de conseguir ali atingir o objetivo deles. Mas com Perry Stone desaparecido naquele navio e Beyond preso, vai ser impossível qualquer tipo de ação
perante a ajuda deles. Então, chegamos a mais um jantar e vemos ali o Honkeberg, o nono príncipe, conversando com seu pai. Ele diz que quer se retirar da guerra da sucessão e ele também informa que entrou nessa para manter a reputação do seu pai, mas que não iria querer um trono sangrento. O rei apenas ri da cara do seu filho e diz para ele fazer o que bem quiser, como se tudo estivesse acontecendo conforme ele havia premeditado. E assim, o Battle Royale, nessas loucuras de poucos dias que se passaram, apenas havia começado.